A paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem? Hoje, o vídeo de hoje, amados, é diferente. É um vídeo com a ministração de um culto live que eu fiz na quarta-feira para minha igreja, né, a comunidade Coinonia. E para aproveitar essa mensagem abençoada, eu achei melhor colocar, né, esse vídeo para vocês também. Amém? Para meus queridos do YouTube. Então, vamos lá. Já sabe, né, amados? Curte o vídeo, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Junte-se a mim essa grande missão. Alista-se no exército de Cristo. Eu conto com cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Mas sem mais delongas, solta a vinheta. Hoje eu vou ministrar sobre 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis 5. Se você não está com a Bíblia aí, anote para que depois você possa conferir. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos ler aqui 2 Reis 5, que diz assim. O título é A Cura da Lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Albana e Farfa em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou.
E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu para ele: vá em paz. Oh, glória a Deus. Que palavra, né? Que ensinamento hoje nós vamos ter com essa palavra, com essa passagem da cura de Naamã. Amém? Amados, aqui a Bíblia relata que com um alto cargo, né, no reino sírio, Naamã era um homem poderoso, rico e com muitos soldados e servos ao seu comando, né? Mas a Bíblia também traz um detalhe, ela traz um porém sobre ele, né? Ele tinha tudo isso, ele era poderoso, mas tinha um porém na vida deste homem. Ele era leproso, né? Eu não vou dizer que era um pequeno detalhe, porque lepra era um grande problema, um grande detalhe. E um ponto, amados, para destacar aqui nessa palavra, a ser destacado aqui, é que nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Nem tudo é flores, né? Não é verdade? E que em algum momento das nossas vidas iremos passar o quê? Por tribulações, por dificuldades, por momentos difíceis. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é famoso, se você não é famoso. Em algum momento das nossas vidas, nós passamos por tribulações, não é? Por dificuldade. E com isso, devemos refletir uma coisa, uma coisinha, de como queremos passar tais tribulações, tais dificuldades, né? Devemos pensar de como queremos passar. Amados, só para falar, isso é fogos, tá? É porque, se eu não me engano, hoje vai ter jogo. E os barulhos que vocês vão ouvir é fogos, não é tiro não, é fogos. Moro no Rio, mas isso aí é fogos. Vamos continuar. Então, nós devemos decidir como queremos passar. Eu e você temos escolhas de como queremos passar os nossos problemas. Não é mesmo? Tudo depende de escolha. E que bom, glória a Deus, porque temos escolhas. E a escolha é, você quer passar o seu problema, a sua tribulação, com Deus ou sem Deus? Podendo descansar, entregar tudo nas mãos dele, sabendo que ele vai cuidar de você? Ou se desesperar, como vemos muitos tirando as suas próprias vidas, porque se desespera ao ponto de tirar a sua própria vida, de não aguentar o peso de tanto problema. Nós temos visto muito isso agora, nesses dias. Já vem vindo, né? No passado, o número de suicídio aumentou muito, porque as pessoas se desesperam. Mas eis que digo que nós temos escolhas. Amém? E Naamã, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha status, mas ele era leproso. Nem tudo era perfeito para ele. Ele tinha tudo aquilo, mas ele tinha algo que o dinheiro não ia resolver, o status dele não ia resolver, somente uma ação divina iria resolver o problema de Naamã. Então, só para vocês entenderem, a pessoa leprosa, né, a pessoa que tinha lepra, era considerada uma maldição, uma pessoa amaldiçoada. Então, amados, a Bíblia ela nos mostra a personalidade de Naamã, né? Ela nos deixa bem claro o tipo de personalidade que ele tem e nos diz muito a respeito dele, né? Ele era um homem com alta consideração, né, por parte do rei da Síria. O rei da Síria tinha ele em alto grau. E seus títulos de herói de guerra não foi conquistado por ele mesmo, mas por quê? Por ele, o Senhor, olha aí, o Senhor dera vitória a ele. Naamã ainda não havia se dado conta de que seu orgulho precisava o quê? Ser quebrado, né? Que ele tinha tudo, mas ele era o quê? Um homem orgulhoso, né? Que se achava, sabe aquela pessoa que se acha, né? Tem título, tem posição? Assim era Naamã. E o segundo ponto que a gente vê aqui é justamente o que o orgulho, amado. Olha o que o orgulho muitas vezes
pode nos fazer perder coisas, pessoas, oportunidades e até mesmo as bênçãos de Deus. Olha o perigo de um coração orgulhoso, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. Pode fazer você perder muita coisa na sua vida. Então, amados, é isso que o Senhor quer tratar hoje comigo e com você. É justamente para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, né? Porque a palavra de Deus, o que ela faz? Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos abençoa, não é? Através da palavra de Deus, nós somos transformados, não é? E quando a gente segue a palavra de Deus, é isso que o Senhor quer. E é justamente o que o Senhor quer tratar hoje. Em Tiago, amados, Tiago 4:6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha a importância de ter um coração humilde, aquebrantado, não é? Um coração contrito. Olha aí. Em Provérbios 16:18, diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, amados, a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa bem claro, sem sombra de dúvida, o perigo do orgulho e da soberba, né? Olha aí, como nós temos que vigiar o nosso andar, né? E quando Jesus, amados, ele iniciou o sermão lá na montanha, que ele fala das bem-aventuranças, o que ele fala? Na primeira aventurança, o que é? É a humildade. Justamente a primeira é sobre a humildade, que diz assim: bem-aventurados pobres, ou seja, né, os humildes de espírito. Porque é assim que o Senhor nos quer. Pessoas humildes de espírito, pessoas de serviço que se curva, não que fique assim, né, a altivez. Deus não nos quer assim, Deus nos quer humilde, pessoas humildes de coração. E o reino de Deus, amados, é composto o quê? De pessoas humildes, né? O reino de Deus tem que ser composto de pessoas humildes. É preciso, amado, tratarmos a nossa personalidade. É disso que precisamos tratar, a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas emoções. Para quê? Para não dar vazão à arrogância, para não sermos destituídos por Deus. Olha aí o perigo, né? O perigo de estar sempre, nós temos que estar sempre o quê? Vigilante. Porque qualquer um de nós, amados, qualquer um de nós, eu, você, o pastor, a pastora, o irmãozinho que limpa a igreja, ou que congrega na igreja, qualquer um pode cometer esse pecado de orgulho, de soberba, né? Muitos se acham acima de... Quando a pessoa já se acha, já está errado. Como se eu chegar para você e disser assim: ah, mas isso não acontece comigo, eu sou uma pessoa humilde. Eu já estou pecando. Eu já estou, o quê? Me engrandecendo. Eu não sou assim. Olha o eu entrando aí. Então temos que vigiar muito, amados, muito, para não entristecer o coração do Senhor, para não entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? E quando a pessoa já se acha, ela já está pecando, porque o eu dela já cresceu, né? Então temos que abaixar a bola, temos que estar vigiantes para estar sempre o quê? Humilde de coração. Servir no reino de Deus com o quê? Com humildade, né? Porque é assim que o Senhor nos quer. E isso, amado, vale para todos, independente, amados, independente, como eu acabei de falar, independente de cargos, né? É para todos. A vigilância é para todos. E a palavra de Deus também, ela nos convida o que? A nos examinar. Olha aí o que a palavra nos diz. Ela diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lá em 1 Coríntios 11:28, examinarmos. Precisamos estar sempre nos examinando. Como é que eu estou, né? É você parar e refletir e pensar assim: Senhor, como é que eu estou andando na tua presença? Eu estou te agradando, Pai? O que eu estou fazendo está de agrado ao meu Senhor? Essa reflexão, nos examinarmos sempre em vigilância, né? Em vigilância. O Salmo 139, amados, tem a oração mais difícil, né? Mais difícil que alguém pode fazer. E talvez a mais, né? A mais necessária. Necessária é a palavra certa. A mais necessária que todo cristão deve fazer.
todo cristão deve fazer, que diz assim, o salmista diz assim: vê se há em mim algum caminho mau. Olha aí. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Por que difícil? Porque é justamente onde o Senhor vai te apontar os teus pecados, os teus erros. É justamente onde precisamos ser tratados. Ao expor nossos pecados, Deus nos mostrar ali onde estamos errando, vai doer, mas vamos ser tratados. Vai doer para você, mas você vai ser tratado. Mas para isso você precisa dizer ao Senhor: Senhor, vê se há em mim algo, Senhor. Vê se há algo em mim mal, que te afasta de ti, que me afasta da tua presença. Porque, amado, quando nós pecamos, o Senhor nos afasta, porque a gente está em pecado, está em erro, o Senhor não se agrada disso. Então a oração é essa, para que o Senhor venha nos mostrar, para que o Senhor venha nos tratar, né? E para que sejamos tratados e sejamos humildes de coração. E para essa oração temos que estar o quê? Com o coração aberto, totalmente aberto, para falar com o Senhor. Verdadeiramente, amados, verdadeiramente com o coração aberto para o Senhor. É assim que agrada o Senhor. Devemos pedir que o Senhor nos trate. Lance fora, amados, tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. Tudo aquilo que nos impede de estarmos em santidade em sua presença, né? Que tudo aquilo que nos faz ir para o caminho errado, né? Para que o Senhor venha nos endireitar, nos colocar no caminho certo, para que não venhamos ao que? A perder o foco, né? Para que não venhamos perder o foco. Olha aí a importância das orações, quando a gente ora, quando a gente reflete e quando a gente vigia, não é? No versículo 2, amado, de 2 Reis 5, vemos sobre a jovem israelita, né? Que foi levada cativa, o quê? Para a casa de Naamã e passou a servir a quem? A esposa de Naamã. Então ela passou a trabalhar lá na casa de Naamã. E é justamente, olha aí outro ponto importante, e é justamente da boca dessa jovem serva saem as palavras que levariam a recuperar o que? A saúde de Naamã. Percebemos, amados, aqui que a humildade, o amor ao próximo dessa jovem, né, que ela poderia o quê? Se calar. Ela poderia se calar porque uma jovem que foi levada cativa para um outro lugar onde se serviam outros deuses. Ela estava ali trabalhando como escrava porque estava cativa. Ela poderia, como ela viu o seu senhor doente, leproso, que era uma doença perigosa, né, de maldição que afastava, ela poderia o quê? Largar ele à própria sorte. Ah, deixa ele pra lá, que ele morra, que, né, tipo vingança. Vamos dizer a palavra certa, vingança. Mas não. Ela, por amor, por conhecer Jesus, por amor ao próximo, em obediência à palavra de Deus, ela vai e conversa com a sua senhora e fala sobre o profeta, né? Que ele procurasse o profeta. Ela diz lá para sua senhora, né? Para que se ele procurasse o profeta, ele seria curado. Ela fala sobre o profeta que tem lá em Israel, né? E ela conta isso para a esposa de Naamã. Ela poderia se calar, mas ela não se calou. E às vezes, amado, Deus tem nos colocado em alguns lugares justamente para falarmos o quê? Dele. Sabia disso? Muitas vezes Deus nos leva a lugares para que possamos abrir a nossa boca e falar dele. Falar que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma. E muitas vezes, amados, nós não fazemos isso. Muitas vezes nós o quê? Nos calamos. E até interrogamos ao Senhor: por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe aqui? E não consegue entender o propósito do porquê Deus te levou naquele lugar, para estar com aquela pessoa. Então, mais do que nunca, precisamos estar atento quando o Senhor nos chama para falar dele. Verdadeiramente, amados, verdadeiramente.
precisamos entender o propósito e não nos calarmos. Precisamos, amados, ficar atentos o tempo inteiro, porque a volta de Jesus está próxima, os sinais estão aí, e mais do que nunca, Deus irá usar os servos dele, os profetas deles, para levar, a profeta dele, para levar a lugares, para falar do seu nome, para que venhamos abrir a nossa boca para levar o seu nome, para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Então, precisamos ficar atentos. No versículo 4, amados, de 2 Reis 5, observamos que a jovem israelita reconhecia o que o rei de Israel não reconheceu. Ela sabia que havia profeta em Israel. E ao ler a carta, né, do rei da Síria, o rei de Israel rasgou as suas vestes, né? Porque o Naamã vai falar com seu senhor sobre o que a jovem israelita tinha falado, que lá em Israel havia um profeta, né? Que lá em Israel ele ia ser curado, né? E ele vai, e o Senhor manda, né, coisas para lá, e manda carta para os reis de Israel. Só que chegando lá, o rei da Síria, quando chega lá, ao ler a carta do rei da Síria, né, o rei de Israel, o que ele faz? Ele rasga suas vestes. Ele chega, ele rasga, ele se desespera, né? Fica assim, porque aquilo, ele não tinha um poder, nem de vida nem de morte. Olha aí. E justamente, amados, a cura de Naamã não seria apenas para curar, né, a lepra de Naamã, mas também para abrir o olho do rei de que havia o profeta em Israel. Porque até então os olhos do rei estavam cegos, nem à toa que ele se desespera. Porque se ele soubesse que havia o profeta, ele não ia se desesperar. Ele ia chegar, não, nós temos o profeta aqui, vá lá de encontro ao profeta, porque ele sim, né, vai te curar. Mas ele se desespera. E justamente isso também é para que o rei de Israel abrisse os seus olhos e visse que em Israel havia profeta. E no versículo 8, amados, quando Naamã chega, né, lá na porta do profeta Eliseu, provavelmente, amados, provavelmente ele esperava o quê? Sabemos que Naamã era o homem que se achava o tal, o grande, né, o poderoso. E ele esperava ser recebido o quê? Com grande pompa, né? Devido à sua posição privilegiada, já que ele não precisava de convite e permissões, porque os seus títulos, olha aí, os seus títulos abriam portas em qualquer lugar. Mas lembrando que os títulos dele não poderiam curá-lo. Lembra lá no começo, quando eu falei que nem dinheiro, nem status, nem nada, só ação divina? Olha aí. Então nem o título que ele tinha servia para nada, né? Porque se dependesse do título, da posição dele, ele nunca ia ser curado da lepra, né? E ele tinha o que também? O sorriso de muitos, o que? Bajuladores. Porque todo mundo queria estar perto do homem grande que ele era, do todo poderoso que ele era. Então ele tinha tudo o que? Na mão. Tudo facilmente vinha para ele, né? O que? Arrogância e soberba. Então ele tinha, ó, cerviz ali, ó, lá no alto, nariz lá no alto empinado, ele se achava o tal. E qual não foi, amados, a surpresa de Naamã quando não havia preparado, não tinha nada preparado para ele, nada, a não ser um servo que chegou lá, né, na porta de Eliseu, e transmitiu o recado, né, do profeta. Chegou para ele e transmitiu o que o profeta tinha falado. Quer dizer, ele bateu na porta esperando que o profeta fosse atender ele, cheio de pompa, cheio de coisa. Por que nós vemos, amados, muita gente assim, vê? Que chega em certos lugares se achando tal. Ah, porque eu tenho um título tal, eu sou tal, eu fiz tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Deus não olha nada para isso, amado, nada para isso. Deus não se importa com títulos, Deus não se importa com status. Deus se importa com a humildade do seu coração. Do seu coração. E ele, o que acontece? O que acontece? O homem fica indignado, Naamã ficou indignado. Como assim o profeta não vai me receber pessoalmente? Né? Ficou assim, ele achou aquilo um insulto a ele.
Ele se sentiu afrontado o quê? No seu orgulho. Porque era isso que o Senhor queria, ferir o orgulho de Naamã. Era esse o propósito de Deus, ferir o orgulho de Naamã, aquilo que mais doía nele. Porque ele se achava o tal, queria ser recebido tal, e não, foi recebido como uma pessoa qualquer. O profeta nem chegou a falar com ele, mandou recado, ó, vai lá e avisa ele que ele tem que ir lá se lavar 7 vezes. Então ele fica assim, irritadíssimo. E ele precisava o quê? Se despir de toda a sua arrogância e se vestir de humildade e de confiança no único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. Assim, amados, como nós devemos aprender a confiar, a tirar toda a nossa arrogância, toda a nossa confiança em nós mesmos, achando que nós mesmos podemos resolver as nossas situações e colocar tudo nas mãos do quê? Do Senhor, do nosso único e verdadeiro Deus. Glória a Deus, né? Dê um glória a Deus. E só após, amado, as palavras suplicantes de seus fiéis, né? Porque Naamã não queria, não, eu não vou, não aceito, como assim? Não aceito. Mas aí o servo dele, que estava ali com ele, né? Falou assim, chegou para ele e falou para ele ir, né? E somente após as palavras suplicantes, porque eles pediram, suplicaram, de seus fiéis, né? Que estavam ali com ele, fez com que Eliseu mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, assim como o profeta o instruiu para ele fazer, né? E ele não ficou curado, amados, apenas mergulhando uma vez. Ele não ficou curado mergulhando 2 vezes e nem 3 vezes, mas 7. Essa era a ordem do Senhor, 7 vezes. Amados, assim como Naamã, né? Desejamos respostas rápidas e soluções práticas, né? Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas para ontem. Nós queremos orar agora e já ver tudo resolvido. Nós somos assim. Nós somos assim. E Naamã era assim também. Então ele se sentiu ferido. Deus primeiro feriu ele no orgulho dele. No orgulho. E ele não queria. Ele só foi porque os seus servos falaram para ele ir e mergulhar 7 vezes. Porque só aí ele receberia a bênção, né? E às vezes a gente queremos justamente isso, soluções práticas para a nossa vida. Queremos que o Senhor resolva tudo muito rápido. Queremos que Deus faça tudo assim, ó, do jeito que nós queremos. E não é do jeito que nós queremos, é do jeito que o Senhor quer para nós, né? Esquecemos que existe um processo. E esse processo, quem manda, quem ordena, é Deus. É Deus que faz a gente passar pelo processo. Então nós temos que esperar o processo de Deus. O processo de Naamã foi onde Deus feriu ele no orgulho, naquilo que mais doía nele, naquilo que ele se achava. Ele precisava descer, né? Ele precisava descer, baixar a bola dele. E às vezes Deus faz isso conosco. É um processo. E muitas vezes nós não aceitamos o processo. E é onde muitas vezes nós sofremos mais. Sofremos mais porque não entendemos o processo. Se a gente passar a descansar totalmente no Senhor, nós vamos entender o processo e não vamos sofrer justamente nesse processo. Porque vamos estar esperando totalmente em Deus. E é isso que o Senhor quer nos mostrar hoje também, né? O Senhor está nos mostrando muitas coisas no qual devemos aprender. E ele precisava passar. Assim como Naamã, né, precisou mergulhar 7 vezes para ter sua saúde restabelecida e ser transformado, olha aí, por todo o processo que ele passou, né, baixando a sua cerviz para o único Deus, para ver que era Deus que comandava, que só existia Deus para comandar e mais ninguém. Ninguém, não tinha status, não tinha dinheiro, não tinha posição, não tinha rei, não tinha ninguém. Deus humilhou ele onde mais ele doía, porque quando ele é recebido na porta do profeta por um servo do profeta, né, que chega e fala para ele, olha, o profeta mandou dizer que você precisa ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. E ele fala, não, que eu? Não, ele achou aquilo um insulto.
um insulto. Mas era justamente ali que Deus queria trabalhar na vida dele, justamente o processo. Você imagina se ele fosse embora e não fizesse isso? Ele tinha perdido a bênção. Lembra quando eu falei lá atrás que o orgulho nos faz perder muitas coisas, nos faz perder pessoas, nos faz perder oportunidades e nos faz perder as bênçãos de Deus? Por pouco, Naamã não perdeu as bênçãos do Senhor para a vida dele, justamente por causa do orgulho. Então, amados, vigia, vigia, vigia. Se o Senhor te pede para fazer algo, faça. Faça, porque é um processo que o Senhor quer ter contigo. Ele quer trabalhar em algo da tua vida que precisa ser tratado. Deixa o Senhor tratar da sua vida. Deixa o Senhor tratar. Deixa Ele tratar como Ele acha que deve tratar, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, o único e verdadeiro Deus que nós devemos ter. Deus está nos dizendo hoje, né, amados, que precisamos fazer o que Ele nos pede de maneira perfeita. Eu falo muito que tudo que devemos fazer para o Senhor, devemos fazer o quê? Com excelência. Desculpa, amados, eu tenho isso para mim. Tudo que eu vou fazer para o Senhor, eu quero fazer com excelência, o melhor. Então, tudo que você fizer para o Senhor, faça com perfeição, com o coração humilde, para que Ele, amados, para que Ele, o Senhor, teu Deus, né, Ele possa conceder, né, a solução perfeita para você. A solução que vai te abençoar, né? Vai tratar, assim como foi com Naamã, né? A solução do problema dele, ele precisava para ser curado, mergulhar 7 vezes. E ele mergulhou. Ele não é para mergulhar uma. E não faça, amados, não faça pela metade do que o Senhor pede para você fazer. Porque a Naamã, na raiva dele, podia achar, vou mergulhar só 3 vezes, eu sei que você é curado. Não. Deus mandou 7 vezes. 7. Então faça aquilo que o Senhor te pede, conforme o Senhor te pede. Não querendo barganhar com Deus, mas exatamente aquilo que Ele te pede. Exatamente. Né? Naamã, amados, não só foi curado, né, mas também transformado, com um coração humilde e temeroso a Deus. Olha que benção, amados. Glória a Deus. Naamã, imagine, Naamã saiu daquela água transformado, com o coração transformado, a pele igual de um bebê, sem lepra nenhuma, né? E no versículo 18, amados, vemos o que é o temor, o respeito a Deus, porque ele diz assim, vamos ler lá no versículo 18, 2 Reis 5:18, diz assim: mas que o Senhor me perdoe, olha aí, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. O que ele quer dizer aqui? Ele fala para o profeta Eliseu, ele fica com o coração tão teimoso, que ele sabe que existe um processo lá com o rei da Síria, que adora outros deuses, né? Que ele tem que se ajoelhar ali para outros deuses, porque o rei se apoia nele, né? Então mas ele quer ao mesmo tempo dizer, olha, eu vou me ajoelhar ali, mas eu não vou adorar aquele Deus não. O meu único Deus é o teu Deus, o único e verdadeiro Deus, que é um Deus só. E o que Eliseu vai dizer para ele? Vai-te em paz. Glória a Deus. Vai em paz. Em paz, o coração em paz, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o teu coração, né, amados? Então há situações que o Senhor conhece o teu coração. Eu não sei se você está passando por algum problema, se você passa por algum problema, mas saiba que o Senhor é o teu Deus. É Ele que peleja pelas tuas causas. É Ele que tem cuidado de ti. Mas para isso você precisa entregar tudo em suas mãos. Passar pelo processo. Deixa Deus trabalhar em sua vida. Deixa Deus te apontar naquilo que mais te dói, te mostrando todos os teus erros, todos os teus pecados, para você ser sarado. Assim como a mãe precisa ser sarada de toda a arrogância, de toda a soberba,
Dizer para você, filho amado, fique em paz. Fique em paz porque eu sou contigo. Amados, que o Senhor, Ele venha nos transformar a cada dia mais. A cada dia. Que o nosso caráter venha a ser moldado a cada dia, conforme a vontade do Senhor, né? Que possamos dizer a oração do Salmo 139, né? Quando a gente diz assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Que seja o Senhor, amados, a nos mostrar os nossos pecados e não os outros. Mas o Senhor. Queira que seja o Senhor a mostrar o teu pecado e não os outros. Amém? Queira isso. E que possamos, amados, ser que o Senhor espera. Que sejamos, né? Assim como em Deuteronômio 10, 12 e 13. Vamos ler lá em Deuteronômio 10, 12 e 13. Para terminar, tá, amados? Deuteronômio 10, 12 e 13. Tá aqui. Anota aí, Deuteronômio 10, 12 e 13. E diz assim, exortação à obediência. Olha como o Senhor quer que estejamos em sua presença. Agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ame, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha aí, com todo o teu coração e com toda a tua alma. É assim que o Senhor quer que estejamos com o coração humilde, aquebrantado em sua presença. É assim que o Senhor quer. É assim que é uma oração que sobe com louvor. Quando a gente desce, né? Quando a gente reconhece que sem Deus nós não somos nada. Naamã aprendeu que sem Deus ele não é nada. Que aquela doença que ele tinha, amados, não era uma doença qualquer. Era como eu expliquei no começo, uma lepra, uma doença que era considerada uma maldição. Era uma doença que ele não podia estar perto de ninguém, que afastava as pessoas, né? Que pegava e que as pessoas afastavam, era uma pessoa amaldiçoada. Sem contar que era uma doença dolorosa, muito triste, né? Muito triste. E Deus o curou. Assim somos nós quando precisamos ser curados. Precisamos descer, reconhecer que nós não somos nada, que do pó viemos e do pó tornaremos, e que Deus é que nos sustenta a cada dia. É Ele que nos sustenta. Se estamos aqui hoje, eu e você está aí assistindo essa live, eu aqui ministrando para vocês, é porque Deus permitiu. Tudo é permissão de Deus. Até as coisas difíceis se passamos na vida, né? Até os problemas, as tribulações, até quando vamos para o deserto, Deus permite, porque Ele precisa tratar as nossas vidas, precisa ter um processo no qual precisamos passar para sermos transformados conforme a vontade do Senhor, para ter o caráter do Senhor. Que possamos entender isso e saber descansar no Senhor, orar e entregar. E saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Cada um, amado. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado da sua casa. Deus tem cuidado da sua família. Não é? E é tão bom saber que o Senhor tem cuidado. E lembra lá atrás que eu falei que tudo depende de uma escolha? E aí, qual escolha você faz? Estar com Deus ou estar sem Deus? Se você aí não aceitou Jesus ainda, amados, aceite Jesus. Confesse que Ele é o único e verdadeiro Deus de sua vida, para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida, para que você venha fazer parte da salvação. Amém? E que Deus possa te transformar, te curar, te libertar daquilo que te prende nesse mundo. Que esse mundo aqui, amado, nós não levamos nada, 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 nada. E nós aprendemos também com Naamã que a doença que ele tinha, só uma intervenção divina, é o que nós vivemos hoje. Esse vírus, o Covid-19, pode atingir qualquer pessoa. E só Deus para nos guardar. Quantas pessoas a gente vê, nossa, mas eu me cuidei e acabou ficando doente.
Então só Deus para nos guardar. Ore ao Senhor, confie, coloque sua vida nas mãos dele, que ele está cuidando de ti. Ele tem algo maravilhoso para você, algo maravilhoso. Ele quer cuidar de ti. Amados, essa palavra que eu deixo hoje para vocês. Que Deus possa ter te edificado grandemente, grandemente. Porque essa palavra queimou muito no meu coração, né? Apesar das dificuldades, né, da internet que tivemos, mas tem o trechinho do começo do vídeo. Quem não assistiu, ouça o primeiro vídeo, vai estar lá na página já, eu já salvei. Ouça a primeira parte, depois dê continuidade nessa, para que você venha ser cheio cada vez mais, né, do Espírito do Senhor, da esperança, né? A esperança, né? A profeta em Israel, a profeta, né? Ouça o que o Espírito do Senhor tem falado, né? Porque Ele tem nos falado a cada dia. Essa é a ministração que eu deixo para hoje. Espero grandemente que você seja edificado. E se você não aceitou Jesus, aceite Jesus. Venha fazer parte do reino, fazer parte desse reino maravilhoso, de estarmos com Cristo todos juntos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar, né? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, te louvo e te agradeço, Senhor, por esta mensagem de hoje, Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor, por cada pessoa que pôde ouvir, Senhor, e cada pessoa que vai ouvir depois, porque esse vídeo vai ficar gravado, Senhor. Que vidas sejam alcançadas, Senhor, que vidas sejam transformadas, curadas, Senhor. Ah, Paizinho amado, fala a cada coração, Senhor, que essa mensagem vai ficar gravada na tábua de cada coração, Pai. Abençoa todos aqueles, Pai, que estiveram, Senhor, nessa live que vai ouvir depois, Pai. Pai querido, e abençoa aqueles, Senhor, que aceitaram, Senhor, a Ti como o único e verdadeiro Salvador. Trabalha, Senhor, na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, deles tudo aquilo, Senhor, que afasta eles de estar em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Beijo no coração de cada um de vocês. Shalom.